Boa tarde. Hoje é dia 16 de janeiro, domingo. Tá uma tarde linda. Eu sou Minervina Ulisses Machado e eu vou fazer a leitura de uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, do livro Fonte Viva, conforme eu faço. Depois eu faço uma breve reflexão, ok? Então vamos lá. A mensagem de hoje se chama Avancemos Além. Abre aspas. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Fecha aspas, é uma frase de Paulo, está em Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente, todavia não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, abre aspas, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Fecha aspas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição. Recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Ok, um texto bem interessante, né? Então, aqui nesse texto, né, quando Emmanuel vai explicar essa frase de Paulo, né, vai fazer uma reflexão sobre essa frase de Paulo, o que Emmanuel tenta fazer aqui? Ele tenta distinguir duas fases do cristão, tá? A primeira fase é aquela fase rudimentar, né? Nessa fase rudimentar, o cristão aceita o poder de Cristo, né? Senão ele não seria cristão. Ele começa a aprender o Evangelho, né? Começa a ter contato com o Evangelho, começa a aprender o Evangelho. Ele aceita a imortalidade da alma. Ele se reconforta através da sua crença. Ele adora, né? Ele e seus irmãos de fé consolam-se uns aos outros. Ele dobra os joelhos em referência a Deus e a Jesus. E ele se arrepende dos seus equívocos, dos tropeços que deu, dos caminhos errados que pegou, ok? Ele se arrepende. O cristão que geralmente quer seguir de verdade Cristo,
ele procura ser correto e é correto nessa primeira fase, tá? Fazendo isso aqui tudo. Tá? Mas é uma primeira fase. E aí há dois caminhos. Ou ele permanece na primeira fase, ou ele vai para a segunda fase. Permanecer na primeira fase significa o quê? Significa que ele estacionou. Por isso que Emmanuel fala que isso é lamentável, né? Que há muitos cristãos assim, né? Que param na primeira fase. Por quê? Porque ele fica estacionado nisso. Ele não vai adiante, ele não evolui. Né? E nós não estamos aqui, nós não estamos numa religião ou não temos uma crença para ficarmos parados. Nós sempre temos que evoluir, sempre temos que ir adiante, ok? Então, sempre temos que nos aperfeiçoar, tá? Nessa outra fase, depois que a gente já aprendeu os princípios de uma fé que liberta, o que acontece? Nós vamos praticar o que nós aprendemos, tá? Então, na primeira fase, nós aprendemos, é como se fosse teoria e prática. Na primeira fase, nós aprendemos. Na segunda fase, nós colocamos em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, todos aqueles princípios maravilhosos de uma fé que liberta, ok? Nós vamos concretizar nas experiências do dia a dia a nossa fé. Então, a nossa fé vai deixar de ser algo teórico e vai passar a ser algo concreto, né? Uma fé com obras, ok? É isso que vai tornar a nossa vida uma vida sublime, ok? Sair da teoria para a prática. Emmanuel também pontua o seguinte, que muitos de nós ficamos parados na primeira fase, por quê? Porque nós não sabemos pensar, agir, lutar, sofrer se nós estivermos sozinhos. Aqui nesse plano, tá? Solidão nesse plano. Porque nós sempre estamos acompanhados, né? Por espíritos de luz, por Deus, por Jesus, enfim. Então, mas muitas vezes nós ficamos parados porque nós não sabemos seguir sozinhos. Nós não sabemos sofrer sozinhos, lutar sozinhos, avançar sozinhos. Nós ficamos com aquela ideia de grupo. Mas nem sempre o grupo pode nos acompanhar. Por quê? Porque a evolução é algo individual, não é algo coletivo. Embora nós estejamos em grupo, embora a nossa fé seja vivida em grupo, num primeiro momento, para ir em frente, muitas vezes nós vamos sozinhos, porque a evolução é individual, ok? Não é o grupo todo que vai evoluir ao mesmo tempo. Cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo, cada um tem sua vontade, cada um tem seu interesse, seu estudo, seu querer servir, né? É um caminho solitário, tá? É um caminho solitário, é um caminho independente. Por que ele é um caminho solitário e independente? Porque ele está baseado o quê? Na nossa consciência. E ninguém desenvolve consciência ao mesmo tempo, né? Não é porque eu pertenço a um determinado grupo religioso que todo mundo ali está desenvolvendo consciência ao mesmo tempo. E no mesmo ritmo. Não é, tá? Então é um caminho solitário. É um caminho que nós já temos que dar conta dos nossos medos, das nossas inseguranças, temos que dar conta das nossas opções de vida, temos que dar conta do que nós queremos para nós, das nossas frustrações, das nossas tristezas. Nós já temos que ser um pouco independentes, ok? Senão nós vamos sempre ficar atrelados ao grupo e nunca vamos sair dali. Nós não podemos depender de um grupo, né? Nós não podemos necessitar a aprovação ou o consentimento, né, de um grupo para avançar. Por isso que é um trabalho individual, tá? Então, na primeira fase, quando eu falei do arrependimento, o arrependimento é super válido. O que deixa de ser tão válido é ficar se arrependendo o tempo todo. Porque quem fica se arrependendo o tempo todo e só olhando para trás, para os equívocos que cometeu, provavelmente não vai conseguir ir para frente. Então, se arrepender
a todo tempo, não cabe mais nessa segunda fase, porque senão fica quase como um vício. Você fica se arrependendo o tempo todo. Errei, me arrependi. Não, vamos para frente. Vamos executar coisas boas no mundo. Vamos tornar nossa fé algo vivo através de obras. Ok? Com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas ações. Ok? Para ilustrar um pouco mais esse assunto, eu vou ler 2 trechos de um livro muito legal, que eu gostei muito, um livro muito claro, um livro que esclarece muito, que é o livro de um médico, tá? Esse médico se chama Andrei Moreira. E esse livro do qual eu vou ler 2 trechos, se chama Cura e Autocura, ok? Do Dr. Andrei Moreira, tá? A primeira parte que eu vou ler, o primeiro trechinho, é do capítulo A Caridade como Força Curativa da Alma. E ele diz o seguinte: embora a evolução seja obra do esforço individual e da passagem pela porta estreita, ninguém evolui sozinho, e o compromisso social, como se vê na cura dos 10 leprosos, é o caminho de paz para a alma e para o cumprimento dos deveres espirituais que compete a cada um. O bem realizado em prol do semelhante é o maior e melhor advogado da criatura em todas as circunstâncias da vida. Quando o ser se esforça para se reconectar ao amor, essência da vida, todo o universo conspira em seu favor, estimulando-o e auxiliando-o no que se fizer necessário, visto que esse é o movimento fundamental da cura. Ok? Esse foi um trechinho desse capítulo. E agora eu vou ler um outro trecho do capítulo Fé, Sintonia com a Vontade Divina. E ele diz o seguinte, esse trecho: a fé e as obras. Para que seja frutuosa, a fé deve se expressar em obras internas e externas, que lhe atestem o valor e a profundidade da presença do divino no ser. Dizem-nos os apóstolos Tiago e Paulo, respectivamente. Então, primeiro vem a frase de Tiago. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E agora a frase de Paulo. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Ok? E também, a fé age por meio do amor. Toda mensagem cristã é um exercício de desenvolvimento da fé nas obras e das obras pela fé. Jesus afirmou que não bastava dizer Senhor, Senhor, mas que o coração deveria estar conectado nesse Senhor, buscando socorrer aqueles que o representam na terra, na figura dos sofredores de todos os tempos. Os famintos, os nus, os presos, os cegos, os coxos e os estrupiados. São os necessitados aos quais somos todos convidados a servir, servindo a Jesus em nome de Deus. Lindo, né? É isso. Então, que bom ter fé, né? Que bom que nós temos fé, que bom que nós cultivamos a nossa fé, que bom que nós lemos, que bom que nós ouvimos palavras de fé, né? Que bom que nós refletimos, que bom. Agora, vamos colocar nossa fé em ação, né? Vamos transformar nossa fé em lindas obras, a serviço do outro, sempre, ok? Então, é essa a mensagem de hoje. Eu desejo que você tenha uma linda tarde, uma linda noite, né, de domingo, e até a próxima.